Então, gente, boa tarde. Então, hoje estamos aqui juntamos pessoas super especialistas no tema do consumidor, né? 3 autoridades de defesa do consumidor para com a gente fazer análise das reclamações, dados e informações que são disponíveis, que são públicas, sobre as demandas dos consumidores no mês de julho de 2020. Qual que é a ideia de fazer uma análise desse tipo? É a gente tentar entender para onde que estão indo as questões que têm sido objeto das reclamações dos consumidores, quais são os desafios para tratá-los, como é que tem sido o enfrentar desses tipos de problema na ponta. Sabemos, né, no IPS que fazer análise desse tipo, entender que tipo de estratégia que pode se desenhar a partir daquilo que é identificado com esses relatórios, vai muito além do número, né? Vai a partir de uma análise de ouvir, né? A gente entender como as coisas acontecem na ponta e trouxemos para compartilhar com a gente hoje a Renata Rubá, que é coordenadora do Procon Carioca. Renata, muito obrigada por estar com a gente hoje, tá? Cláudia Silvano, de novo, né? Tem carteirinha do IPS. A primeira participação com a gente foi no Diálogos IPS, falando sobre a questão da judicialização, enfim, sobre os desenhos possíveis para tratar o assunto da judicialização. Falou de número lá e causou o maior rebuliço lá no chat, né? Enfim, Claudinha, muito obrigada de novo, tá? Por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. E a Daniele, coordenadora geral na Senacom, é a gestora que cuida desse sistema, que é o SINDEC, que, enfim, integra os PROCONs do Brasil e também do consumidor.gov, e está aqui com a gente. A Senacom não faz atendimento individual, os atendimentos acontecem ou por meio dos PROCONs, que alimenta essa grande base de dados que é utilizada pela Senacom, ou através do consumidor.gov. São 2 bases de dados distintas, a natureza dos atendimentos, do ponto de vista de procedimento, é diferente, mas tratam-se sobre a mesma coisa. Um consumidor tem um problema e pediu ajuda para resolver junto a um fornecedor. Enfim. Então, o que a gente fez? Né? Então, vamos começar a nossa análise passando brevemente pelos números que nós dispomos. Esse é um levantamento que a gente faz a partir de dados, como eu já disse, que estão disponíveis no site da Senacom, né? Depois a Dani fala o endereço direitinho, né? Nos dados disponíveis do SINDEC, que é o sistema que atende os PROCONs, e também do consumidor.gov. Os dados do consumidor.gov, quem nos ajuda a estruturar é a Pandora Data, que está em parceria conosco, que constrói os dashboards que permite que a gente faça esse tipo de análise. Mas vamos lá, né? Então, primeiro, trazendo aqui, e essa é uma visão do próprio serviço, dos painéis que a Senacom coloca à disposição no portal SINDEC Nacional, para a gente falar, né, na data que houve o registro, a gente tinha 1.200.000 atendimentos até então. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Isso traz um pouco mais do que aquilo que foi registrado no mesmo período em relação a 2019. A gente vai conseguir entender mais, né, se isso tem ou não correlação com a questão da pandemia e do isolamento. Mas o que é essencial para a gente aqui, que acho que é importante para a gente, mais do que entrar no detalhe dos números, é entender basicamente o seguinte. Bom, primeiro que, como eu já disse, o SINDEC é um sistema que integra os PROCONs. Então, você não necessariamente tudo que está ali é uma reclamação, você tem consulta também, você tem boa parte dessas tratativas que são questões que os PROCONs resolvem na hora, fazendo uma intermediação ali, pontual, dispensando a necessidade de um processo. Então, os assuntos, de um modo geral, que nos assolam nos primeiros anos de 2020 e 2019 são basicamente os mesmos. Acho que o que chama atenção para a gente é a energia elétrica, que está em segundo lugar. Nós vamos conseguir explorar isso um pouco mais à frente, ali com quase 10% de toda a demanda, né? E aí, quando a gente fala de problemas, a gente tem um segundo problema que é o não entrega, ou demora na entrega do produto, tem uma correlação importante com o tema do comércio eletrônico, né? Enfim, e aí quando a gente começar a olhar para os dados do consumidor.gov, a gente começa a ver essas correlações, enfim. Então, passando mais adiante, quando a gente fala aqui, e só trazendo de novo a visão dos problemas, a gente vê com mais detalhe, quer dizer, em 2019, cobrança indevida, há anos, historicamente, cobrança indevida, ele é um tema mais genérico, mas é a maior insatisfação do consumidor, de várias maneiras é assim que ele reporta o problema que ele tem, mas o que a gente tem de novidade em 2020, como eu falei,
é essa subida, dessa representatividade desse problema chamado não entrega e demora no produto, que em 2020 ficou bem mais abaixo ali, ficou entre os 10, mas bem abaixo, né? E, como eu mencionei, como um reflexo do crescimento propriamente do comércio eletrônico, né? Nenhuma inferência de que tem mais problemas de comércio eletrônico, mas, como sabemos, o comércio eletrônico cresceu de uma maneira importante nesse período da pandemia, enfim, né? E aí, só para corroborar a questão envolvendo os assuntos, né? Quer dizer, as primeiras empresas, as empresas mais demandantes, é natural que você tenha as maiores empresas do Brasil, né? Elas mudam de lugar, obviamente, isso tem correlação com as estratégias, os atendimentos, né? Com o processo de interlocução com os PROCONs e como elas desenham os canais com os PROCONs, mas o fato aqui chama atenção quando a gente olha para o ranking. Olhando para 2019, né? E aqui eu estou falando de 2019 fechado, tá, gente? Eu não estou comparando os mesmos períodos, por isso que eu nem posso comparar os dois, mas acho que por isso que eu digo, só o que chama atenção aqui é a Eletropaulo, né? Com 70 mil registros, né? E só em 2020 ela já alcançou muito mais do que tudo que ela tinha atendido em 2019. Enfim, obviamente que tem a ver com questões locais, mas impacta de maneira relevante, até pelo tamanho e a dimensão de São Paulo, no tema energia elétrica. E o que a gente vai explorar com as nossas convidadas é esse tema, ele tem um impacto importante de um modo geral, é uma questão pontual, energia elétrica, esse serviço que é tão importante porque é um serviço essencial, né? E aí, para a gente explorar um pouco mais essa dimensão de volume, o que a gente traz aqui? Quando a gente olha o primeiro quadro aqui, né, o nosso volume separado por segmentos dentro do modelo de classificação do SINDEC, a Dani pode falar um pouco mais sobre isso, né? Em 2019 a gente totalizou aí, comparando os mesmos períodos, tá, gente? Esse número aqui, 1.390, não bate com 1.281 porque eles foram capturados em momentos diferentes, né, em datas diferentes, né? Mas o fato é, né, quando a gente fecha aqui o mês de julho, fechado, a gente teve no SINDEC, ou seja, são os atendimentos do PROCON, 1.390 mil registros de atendimento em 2019. Quando eu olho para 2020, mesmo período, um pouco mais de 1.100, ou seja, tem uma queda importante, né? Agora, quando a gente olha para o mapa abaixo, que aí quebra mês a mês e por segmento, acho que a gente consegue fazer uma identificação para dizer o seguinte, né? Boa parte dessa queda tem a ver exatamente com os períodos de isolamento, né? O nosso gráfico ali, ele sinaliza em verde, né? Considerando que menor é melhor, né? Então fica mais verde onde você tem mais redução e mais vermelho onde você tem mais aumento no mês e para o segmento que você tem mais aumento. Então, por exemplo, para o tema de serviços essenciais, o grupo chamado de serviços essenciais, aonde está inserido o assunto energia elétrica, né, Dani? Em julho, por exemplo, a gente tem um crescimento importante ali de 190%. Enfim, mesmo os serviços privados, isso é uma coisa importante para a gente entender com as nossas convidadas, como isso tem impactado nos PROCONs, por exemplo. Nos serviços privados é onde a gente tem a maior concentração de pequenos prestadores de serviços, né? Que também foram bem impactados na pandemia. E é interessante que em junho e julho, esse volume não tem um crescimento trivial, né? É um crescimento importante. Se a gente olha no acumulado 12,3%, porque tem considerando as quedas ao longo do ano, mas nos 2 últimos meses a gente teve 40% em junho e 35% em julho, né? Então, importante a gente entender também com os PROCONs como é que eles veem essas tratativas com esses fornecedores. A questão com o serviço de energia elétrica é importante não só pelo volume de reclamações, mas pela essencialidade mesmo dele, né? E muito está sendo discutido, assim como o serviço de educação também, a questão de, na hipótese de inadimplência, pode ou não pode suspender, a gente teve um número importante de pessoas que ficaram desempregadas, enfim. Então, isso é um aspecto importante. Como que o PROCON, que por natureza é o grande protagonista desse tipo de solução, é um órgão que tenta compor, né? Como é que tem enfrentado isso? A gente vai ouvir um pouquinho das nossas convidadas, né? Enfim, e aí os outros setores a gente vai poder explorar um pouco mais ali também o comportamento, olhando de maneira complementar o GOF, mas aí a gente vê, por exemplo, setores que naturalmente, grupos, né, que são naturalmente muito volumosos, tiveram quedas importantes aqui, né? Então, o segmento de assuntos financeiros, o segmento de telecom e produtos também, né? Que quando um consumidor, no SINDEC, e é importante a gente deixar isso claro, você não tem uma separação, por exemplo, você chega nessa informação por outros caminhos, mas aqui, olhando para o grupo, de quando o cliente está reclamando do produto em si,
ou de quem comercializou, ou seja, do serviço da venda, né? Então, aqui pode estar englobado as duas coisas, mas o fato é que esses 3 grupos tiveram uma queda importante, mas não por acaso são grupos que contêm maiores grandes empresas, né? E boa parte delas, inclusive, faz parte do consumidor.gov. Então, vai ser importante para a gente entender até o seguinte: será que o fato de, no isolamento, o Gov ter sido uma alternativa pode ter influenciado essa queda de volume no Sindec? Pode ser que tenha influenciado. Ou o contrário disso, né? O aumento que a gente percebe no Gov se deu pelo fato de que o consumidor não reclamou no Procon. Isso é importante, a gente também vai conseguir ouvir as nossas convidadas sobre isso, né? Epa, aqui eu fiz alguma coisa, vamos lá, pronto, passei. E aí a gente encerra essa primeira visão dos nossos dados do Sindec. É importante lembrar, né? A gente não pode misturar dado do Gov com o Sindec, somar tudo e fazer uma grande análise. É óbvio que você pode fazer uma análise de maneira complementar, e é isso que a gente está tentando fazer aqui, ouvindo as pessoas, né? E tudo mais. Mas o importante é o seguinte, são dados diferentes. Então, agora a gente parte para entender o que aconteceu em julho no consumidor.gov. O consumidor.gov é interessante para a gente fazer análises pontuais, porque o dado é super disponível e você consegue ver ele em tempo real, né? Por mais que para extrair aqui para eu fazer essa extração e fazer esse estudo, eu preciso pegar o mês fechado do dado bruto, que é quando a Senacom disponibiliza. Isso é uma coisa importante, gente, para as pessoas saberem. Há um mar de dados disponíveis para empresas, para academia, para consumidores, para desenvolvedores, para um monte de gente explorar e muita gente não sabe disso, tá? Acho que até no final vale a pena a gente explorar um pouquinho e a Daniele da Senacom contar onde é que estão cada um desses dados. Mas o fato é que o consumidor.gov, a gente está olhando o dado de julho, que é quando eu consigo extrair, mas você consegue ver o dia a dia dele em tempo real, e isso ajuda muito para a gente tomar o pulso de para onde as coisas estão indo. Então, a análise do Gov, ela acaba detalhando um pouco mais aqui, quando a gente fala de períodos, né, enfim. Então, trago aqui um dashboard. Esse dashboard ele é bem interessante, né? Eu trouxe o print dele propriamente dito, ele não é a tela do sistema, ele é um print. E quem nos apoia para a gente fazer as nossas construções e mergulhar nas nossas análises, como eu falei, é o time da Pandora Data. Mas aqui a gente consegue fazer uma visão interessante, que é assim, ó, comparando janeiro a julho, nos 3 últimos anos, como é que ficou o volume da plataforma consumidor.gov. Tem uma coisa que quando a gente olha para volume, a gente sempre tem que considerar, e isso tem muito a ver, a Cláudia é alguém que todas as vezes menciona muito, o Gov ainda é uma plataforma muito pouco conhecida, né? Então, toda vez que a gente fala de crescimento de reclamações no consumidor.gov, não significa que nós estamos falando de um problema. Aliás, diferente, né? Quando você está fazendo uma análise pontual de um comportamento de uma empresa, não necessariamente quando você vê um crescimento significa que ela aumentou os seus problemas. Pode significar isso também, mas pode significar que houve um incentivo maior naquele período, pode significar que você tem mais pessoas utilizando a plataforma naquele período. É uma plataforma relativamente nova, foi lançada em 2014 e começou, né, a atender no Brasil inteiro em 2015, né, Dani? 2015? 2014? 2014. 2014, pois é. Então, o que acontece? É uma plataforma ainda nova, né? Se a gente comparar com a base de dados do Sindec, que tem muito mais tempo. Então, ela ainda está em expansão, isso é importante. Mas, enfim, quando a gente olha para os 3 últimos anos, talvez, e por isso que é importante pegar os 3 últimos e não uma série um pouco maior, talvez a gente já comece a observar uma uniformidade aí no crescimento de um ano para outro, quando a gente olha para janeiro, para fevereiro, olhando para o gráfico no primeiro quadrante ali, enfim, o global, reclamações mês e ano, né? Então, verde é 2020, quando você compara em relação a 19, que é o branco, e 18 o cinza, você vê um crescimento mais ou menos guardando a mesma proporção. Quando vem abril, que aí a gente tem de fato as medidas de isolamento, você percebe um crescimento mais acentuado, né, a chegar, por exemplo, no mês de julho, e olhando pontualmente para julho, que a gente basicamente dobrou, teve um crescimento de 100% no volume de registros naquele mês, tendo o maior volume de reclamações registradas no mesmo mês em toda a história do consumidor.gov. Faz todo sentido que tenha acontecido assim. Nós estamos no meio de um período mais atípico, sei lá, né, da nossa história recente. Então, tem uma correlação nisso.
Quando a gente olha para os segmentos do Gov, a gente não vai ficar explorando eles aqui, porque não é a ideia, né, em relação aos volumes, mas a gente percebe diferentes variações de crescimento. Nós vamos olhar um pouquinho mais para frente entre os mais demandados ali, né? Então, assim, quando a gente olha para os bancos, por exemplo, a gente vê uma curva mais acentuada quando eu estou falando de 2019 em relação a 2020, por exemplo, e aí pode ter correlação com aquele gap que a gente está falando no Sindec, que foi aquela queda grande. Ou seja, é possível que tenha tido uma transição de reclamações saindo do Sindec, vindo para o consumidor.gov, e a gente vai ouvir se houve incentivos ou como é que isso aconteceu no PROCON, enfim. O comércio eletrônico, que é importante, houve, né, um dos nossos volumes, os crescimentos mais significativos que a gente teve, né, assim, tem correlação também com o crescimento do próprio e-commerce, né? No Brasil, registramos volumes muito interessantes aí de vendas no comércio eletrônico, o que traz, para quem trata com a defesa do consumidor, e a gente vai ouvir as nossas convidadas, uma preocupação em relação aos novos entrantes, né? Aquelas pessoas que são as últimas a adotar e que talvez, se dependesse delas, elas nem comprariam no comércio eletrônico, elas foram agora porque não tiveram opção. Que tipo de cuidado ou que tipo de preocupação a gente tem que ter quando a gente fala dessa nova classe de consumidores do ponto de vista da preocupação com os conflitos, né? As operadoras de telecom sempre foram ali, tiveram uma presença robusta na plataforma, e a gente vai ver mais adiante, sendo bastante justo também, tendo os mais altos índices de solução e de satisfação. Acho que isso é um aspecto importante para a gente avaliar, mas tiveram um crescimento menor, né? E por outro lado, né, não tiveram crescimento, tiveram uma queda no Sindec. Será que essas demandas foram parar em algum outro lugar? Será que, na verdade, os serviços melhoraram? Enfim, acho que tem um ponto aí para a gente refletir um pouco e aprofundar um pouco mais essa visão. A ideia da gente trazer esses dados não é ter uma visão conclusiva sobre esses dados, mas é trazer um pouco mais de luz sobre as informações que estão disponíveis e provocar um aprofundamento do debate, né? Enfim, quando a gente fala de solução, né, a média de solução do consumidor.gov hoje é de 78%, né? Quando a gente compara nos anos, tem uma queda em relação a 2018 e 2019, é uma queda pequena. Se a gente coloca, né, que nós estamos falando de a cada 10 reclamações, 7, 8 são solucionadas, é um volume muito representativo, sobretudo porque nós estamos falando de um prazo máximo aí de 10 dias e normalmente não acontece nisso. No período da pandemia, parece que houve alguma relativização em relação a prazo, e a gente vai ouvir a Daniele para saber o que foi exatamente o que aconteceu, mas o ponto né, se a plataforma, de um modo geral, ela é considerada um sucesso, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né, do avanço, e muito respeitada pela usabilidade, pelo acesso e também pela oportunidade que dá ao consumidor de resolver com conveniência e rapidez os seus problemas, a gente tem que jogar uma lupa também na resolutividade de uma maneira um pouco mais segmentada e entender como os setores estão se comportando ali dentro. E essa história de monitoramento, às vezes, passa por isso, né? Que é jogar a luz no comportamento das empresas, lembrando que o consumidor.gov, a estrito sensu, tem a participação voluntária, e a Dani vai comentar com a gente um pouco das exceções, de quando isso acontece, enfim, né? E aí, já trazendo para fechar, né, a nossa visão que a gente queria compartilhar, que é o seguinte: olhando para a performance dos nossos top áreas ou segmentos mais volumosos, né? E olhando para o mês de julho, lembrando, não estamos olhando para o acumulado, tá? O que a gente tem? A gente tem os bancos, as financeiras e administradoras de cartões, esse é um grupo, e ali todos os bancos, as financeiras, quem administra cartão, tá tudo ali incluído. Teve um crescimento no mês de julho de 103%, 104%, é um crescimento importante. Está ali com uma resolutividade de 78% e uma nota de satisfação de 2,6, um prazo médio de resposta ali de quase 10 dias. Mas, importante, de novo, né, o quanto que esse crescimento tem correlação com aquela queda do Sindec, ou não tem, enfim, importante para a gente entender, ou com ações ou incentivo, tem relação com o momento econômico que a gente está vivendo? Pode ser que sim. Enfim, as operadoras de telecom, que aí no mês de julho tiveram um crescimento de 24%, né, quando a gente olha, estou arredondando aqui, porque ele trouxe os números quebrados, né? Mas, como eu disse, né, uma média de solução de 90%,
e uma média de satisfação que chega a quase 4% no geral. Quando a gente olha algumas empresas, inclusive, performam melhor do que isso ainda. Então, é um indicador bem interessante, pensando num setor que é tão volumoso, né? E daí até para ressaltar um pouco da importância da plataforma, assim, quantos problemas são de fato resolvidos sem o cliente precisar botar o pé ou no Procon, ou ter que buscar outros caminhos, né? E, obviamente, nós estamos falando daquilo que não pode ser resolvido junto às empresas, né? Enfim, então, no mês de julho, bancos superam as operadoras de telecom em volume, por pouquinho, mas supera, né? Mas esse é um fato novo, né? Porque, historicamente, as operadoras de telecom registram um volume maior. E aí a gente tem um segmento, que é o comércio eletrônico. Como eu disse, teve um crescimento importante. Registrou no mês de julho quase 16 mil reclamações, mas com um crescimento de 288%. É bem importante. Mas, novamente, né, se eu tenho uma economia digital que está crescendo, se eu tenho uma série de novos entrantes, se eu tenho grandes fornecedores que estão transitando na sua estratégia, deixando de ser empresas de varejo, virando empresas de tecnologia, é razoável a gente supor que isso impacte nos números também. O que a gente precisa entender é como isso afeta a performance, como que as empresas no detalhe estão resolvendo seus problemas, enfim, né? E aí a gente tem uma curiosidade, né? Que aí o prazo médio de resposta ali subiu de maneira importante, foi para 13,4, né? Claro que como são em dias, então ele quebra também essa média, a Dani vai comentar um pouco com a gente sobre isso, né? E por fim, um setor de energia elétrica teve um crescimento bastante importante. Muitos fornecedores entraram, né, este ano, né, e como que isso impacta a plataforma. Talvez de todos os setores, se a gente for considerar a relevância do serviço prestado, eu diria que é um dos mais preocupantes, né, para a gente prestar atenção, porque primeiro ele não tem concorrência natural, né, então o consumidor ele não tem escolha ele contrata de quem está lá, de quem está posto. Tivemos um volume de um crescimento em julho, de novo, lembrando, eu estou olhando para a foto de julho, para pegar uma foto pontual aí de quase 650%. Foi um crescimento importante quando eu comparo com julho do ano passado. Eu estou comparando quando eu falo em crescimento com o mesmo período do ano passado, mas eu estou falando que entraram novos fornecedores, isso obviamente afetou esse crescimento também. Mas outro ponto importante, uma média de solução muito abaixo da média da plataforma e uma insatisfação que definitivamente deixa a desejar. Acho que é importante a gente entender um pouco também como que a tratativa para o serviço de energia elétrica é resolvido e enfrentado dentro do Procon. E, por fim, as empresas de intermediação de negócio que guardam uma correlação gigante com o comércio eletrônico, né? Então, vou dar um exemplo aqui, no comércio eletrônico ali a gente tem o varejo eletrônico estrito senso, né? Então, o Magazine Luiza, né, o grupo da B2W, Americanas.com, Shoptime, etc., a Via Varejo, por exemplo, né, com a Casa Bahia, enfim, a Ponto Frio, o Extra, Carrefour.com, enfim, os .coms varejo estão no comércio eletrônico. Mas a gente sabe que a gente tem plataformas, por exemplo, como o Mercado Livre, como o iFood, como o Rappi, etc. E essas plataformas ganharam um segmento diferente, né, que permite que elas sejam analisadas de maneira diferente. E aqui, por exemplo, essas plataformas estão crescendo de maneira importante. Muito dessa representatividade aqui é um volume do próprio do Mercado Livre. A Dani vai comentar um pouco com a gente dessa segmentação. Mas muita gente está entrando ainda, né? Muitas empresas. Então, como é que tem sido esse esforço para que empresas entrem e o que o consumidor ganha com essa política, né? Talvez essa seja uma das políticas mais relevantes que o sistema de defesa do consumidor tem quando a gente fala dos esforços de não judicialização num período tão complexo como o nosso, que é de lutar, lutar para que novas empresas entrem no consumidor.gov e 2, para que elas realmente sejam resolutivas lá dentro, né? Que isso é um outro aspecto, né? O cara entra, mas tem que resolver também, né? Então, assim, com isso, a gente conclui o overview que a gente queria trazer, né? É óbvio, gente, que são inúmeras dimensões, tem muitos outros setores no consumidor.gov. A gente tem aí, né, o setor, por exemplo, de saúde suplementar, que não figura entre os 5, mas é um setor importante para se analisar. Teve um crescimento, mas não teve impacto relevante na variação de solução e de satisfação, mas é um setor para a gente olhar com cuidado, porque a gente já viu muitos resultados de operadoras de planos de saúde, por exemplo, informando que houve
uma queda, por exemplo, no número de atendimentos, de acesso e até da própria sinistralidade no período de isolamento, porque muitos consumidores não procuraram o serviço, né? Então, assim, temos o transporte aéreo, acho que um pouco para a gente entender também, né? O volume dele ficou menor em julho e basicamente ele não teve crescimento, mas foi um setor que causou muita preocupação. Agora, obviamente que o não crescimento talvez tenha correlação de que o setor está completamente parado, né? Como que o setor tratou dessas demandas junto com a Senacom, né? Com essa preocupação, a gente sabe que houve uma atuação coletiva, então como é que isso está se desenrolando junto com o setor de turismo de uma forma geral, enfim, que também não tem um volume aqui agora entre os top 5, mas teve um crescimento que foi bem grande também, né? Várias empresas entraram e por incentivo do próprio Ministério do Turismo, numa atuação junto com a Senacom, e é importante a gente entender um pouco o impacto disso. Bom, gente, com isso, eu encerro aqui a nossa análise, eu vou fechar essa tela aqui, e aí eu já vou, enfim, começar o nosso bate-papo. Primeiro, de novo, quero agradecer, Renata, Cláudia, Dani, pela participação, pela disponibilidade de vocês. E aí, a primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte: o que aconteceu nesse período da pandemia do ponto de vista de atendimento? O Procon atendeu, não atendeu, suspendeu, fez atendimento online, enfim. E do ponto de vista da Senacom, Dani, entender um pouquinho. A Senacom não faz atendimento individual, né, gente? A Senacom, ela atua no estratégico, né, e reúne essas informações realizadas pelos Procons, mas é quem faz a gestão do consumidor.gov. E o quanto que a pandemia impactou ou não essa gestão também é importante para a gente entender. Vou começar por você, Renata. E aí, como é que foi esse período no Procon? Bom, Lorena, primeiro te agradecer aí por esse convite de estar aqui participando dessa análise, né, IPS. A gente está aqui debruçando sobre esses dados, tanto do SINDEC quanto do consumidor.gov. É importante essa análise, é importante que os fornecedores entendam que esses dados precisam ser trabalhados internamente para conseguir até melhorar, né, ver aí quais são os pontos nevrálgicos, né, qual a aflição dos seus consumidores e para tentar melhorar esse dia a dia aí na relação de consumo. Então, te agradeço de estar aqui podendo participar, fazer parte dessa análise. Em relação à pandemia especificamente, ao atendimento do Procon, o nosso Procon lá no Rio, ele já iniciou, na verdade, ele nasceu de forma eletrônica, então a gente sempre teve o atendimento eletrônico. A gente, na verdade, começou eletrônico antes do presencial, inclusive. Então, assim, no nosso caso lá específico, esse atendimento não parou. A gente manteve o atendimento, o recebimento das demandas em todos os nossos canais de atendimento. A gente recebe demandas pelo site, pelo telefone. A gente tem um canal de atendimento que funciona 24 horas por telefone também. Então, a partir daí, a gente não teve assim uma paralisação de atendimento. O que a gente teve uma redução ali foi dos atendimentos presenciais, que a gente fazia, nosso atendimento é feito de forma itinerante, né, indo até os locais. Então, com a questão do isolamento social, então a gente perdeu-se o sentido de manter esse atendimento no momento que as pessoas deveriam ficar, né, resguardadas aí em casa. Mas, independente do atendimento do Procon, desde o início da pandemia a gente se colocou à disposição dos consumidores para tirar as dúvidas, porque teve muita dúvida de alteração legislativa. A gente aqui no Rio tivemos várias leis locais que tratavam os temas, né, de consumo de determinada forma. Então, em razão da pandemia, foram uma enxurrada de legislações novas que surgiram nesse período. Então, a gente também tirava as dúvidas dos consumidores e, principalmente, incentivamos que, nesse primeiro momento, né, a gente é uma situação totalmente atípica, nova, né, a gente nunca passou por uma pandemia antes, então, que fosse privilegiado o diálogo, tanto dos consumidores, com o seu fornecedor, ali com aquela empresa, principalmente em relação aos pequenos negócios, para tentar chegar num denominador comum ali que não prejudicasse tanto o consumidor,
nem tanto também o fornecedor, que afinal de contas também está sofrendo os impactos da pandemia, não só, né, como por outro lado o consumidor está sofrendo esses impactos, o fornecedor também. Então a gente fez um trabalho muito forte em relação a essa questão da negociação, de incentivo, nos colocamos à disposição para ajudar nessa negociação, né, e para esclarecer, enfim. Num primeiro momento a gente não parou e a gente continua atendendo até hoje, apenas com algumas diferenças de restrições de horário, restrição de quantidade de funcionários, que teve sim uma redução, mas em relação ao atendimento em si, ele está mantido, porque o PROCON, né, é um órgão que da prefeitura aqui do Rio, ele é encarado como um órgão de serviço que presta um serviço essencial para a população, e ele também não pôde ter o seu atendimento aí encerrado nesse período. Uhum. Sem dúvida, Renata, acho que o ponto que você colocou, né, dessa atuação do PROCON aí, focado no diálogo e tudo mais, acho que é um pouco para a gente entender, assim, qual foi o mindset, qual foi assim, como é que foi a estratégia nesse período? Porque eu imagino que deva ter requerido uma estratégia diferenciada, um olhar diferenciado enfim, com tanta mudança ou com tanta coisa diferente acontecendo. Cláudia, e aí, como foram as coisas aí no PROCON Paraná? Em primeiro, quero agradecer a oportunidade novamente, né, estar aqui no IPS, conversando com as pessoas, cumprimentar as amigas, a Renata, a Lorena, a Daniele, enfim. Na verdade, nós não paramos em nenhum momento, né? Nós direcionamos o atendimento pessoal para atendimento online. E eu acho que, assim, nós tivemos um aumento significativo nos atendimentos no consumidor.gov nesse momento, né? Para nós teve um impacto de 20 mil atendimentos, assim, que é uma coisa bastante significativa. Por quê? Tudo que entrava pela porta do PROCON, e essa porta do PROCON é uma porta virtual que a gente criou para atender o consumidor, não deixar o consumidor desassistido, e quando a empresa está no consumidor.gov, nós encaminhamos para o consumidor.gov, né? Então, isso resultou num aumento significativo de atendimentos na plataforma nesse momento aí, desde março até agora, porque a gente continua com a mesma sistemática, né? Então, eu não tenho dúvida que, para nós, entre aspas, essa pandemia foi uma oportunidade de mostrar para o consumidor.gov. Né? O que é muito importante para a gente aqui no Paraná. Né? Eu não sei, a Dani deve ter esse dado, a gente não considerando a população, mais o estado com o maior número de registros, mas possivelmente estejamos entre os primeiros, né? Porque tem um número bastante significativo de atendimentos aí pela plataforma. Então, foi uma oportunidade que a gente viu de colocar na mão do consumidor ou consumidor.gov. De resto, ou seja, para aquelas empresas que não estão no consumidor.gov, nós também criamos fluxos de atendimento, né? Deixamos de fazer audiência, mas continuamos notificando os fornecedores para que resolvam o problema diretamente com o consumidor. Nós pulamos aqui no Paraná a CIP, né? Deixamos a CIP de lado, até para lá na frente economizar tempo. Então, deixamos de fazer CIP, abrimos processo administrativo direto. Se o fornecedor resolver, ok, encerra. Se não resolver, já vai para o processo de sanção daquele fornecedor. Entendi. Dani, e a Senacom? Assim, o que teve de atuação diferente? Teve alguma coisa, por exemplo, no Gov a gente viu que teve algum movimento em relação aos prazos, né? O que teve de novo, de diferente? Enfim. Bom, primeiro queria agradecer mais uma vez pelo convite, Lorena, né? Para mim é sempre uma oportunidade muito grande poder falar aqui, estar com vocês, pessoas tão queridas, a Renata, a Cláudia e você, e ao IPS. Bom, em relação a gente, eu faço parte da coordenação geral do SINDEC, que cuida da gestão de dois sistemas, tanto o SINDEC quanto o consumidor.gov, né, na Secretaria Nacional do Consumidor, na Senacom. Bom, a gente percebeu uma diminuição, né, de demandas do SINDEC, então a gente está falando aí dos PROCONs, a gente percebe uma diminuição do volume de dados, principalmente nesse período, né, da pandemia, onde foi ali mais intenso o isolamento social. E aí a gente está falando abril, né, ali finalzinho de março, abril, maio, e já agora, em junho, julho, a gente já percebe também uma retomada desses dados,
possivelmente por conta da retomada também da flexibilização aí, né, da abertura de outros órgãos, enfim. E, consequentemente, isso que a Cláudia falou, a gente percebeu um volume considerável de demandas no consumidor.gov, né? A gente percebe um aumento considerável de demandas justamente durante esse período de pandemia. Então, de fato, houve sim, né, na medida em que a Cláudia comentou aí, houve uma migração de canais, porque provavelmente ele foi ao órgão, foi eletronicamente, procurou aquele órgão e o PROCON falou, olha, nesse primeiro momento eu preciso que você vá no consumidor.gov, porque já é uma plataforma que a Cláudia já usa muito, a Renata desde o início, na verdade acho que foi o primeiro PROCON carioca. Então, assim, são pessoas que entendem a dinâmica, porque como você colocou, a Senacom ela não faz atendimento individual, mas a gente faz a gestão desses dois sistemas, né? Eu acho que tem alguns desafios aí, mas antes de eu falar dos desafios, nesse período, a gente teve a publicação da portaria número 15, porque, inclusive, muitos PROCONs, né, nessa necessidade de incentivar a utilização do consumidor.gov, mais empresas precisavam fazer parte do consumidor.gov, que eram empresas que têm um volume representativo nos órgãos de defesa do consumidor e que deveriam estar na plataforma. Então, essa portaria número 15 de março, ela fez com que alguns setores que tinham uma volumetria no SINDEC fizesse parte, outros em volumetria de demandas nos órgãos de defesa do consumidor, e volume também nos seus saques, enfim, entrassem de uma forma obrigatória na plataforma. Isso foi importante porque vários setores que não estavam na plataforma entraram. Então, nesses últimos meses, muitas empresas necessárias, essenciais, entraram, e isso também impactou, acredito, no atendimento dos PROCONs, porque algumas empresas que não estavam, principalmente a gente vai falar mais na frente, mas no setor, no setor de energia elétrica, né, isso foi importante, né, e de turismo também. Enfim, acho que tem em relação aos prazos, nesse mesmo período, a Senacom foi solicitada por diversas empresas por conta da questão do saque, da necessidade de manter, né, pessoas fisicamente fazendo um atendimento telefônico. Por conta da pandemia, muitos fornecedores mandaram vários ofícios dizendo, olha, a gente não consegue manter os saques porque é uma estrutura difícil de manter e a gente precisa mandar as pessoas para casa, né? Então, e ao mesmo tempo, isso também era novidade, porque você tinha uma estrutura dentro do consumidor.gov, dentro da companhia ali, e que ela também estava mandando as pessoas para casa, né? Então, tinha toda uma estrutura também da empresa nessa adaptação. Então, a gente aumentou o prazo de 10 dias para 15 dias. A gente achou que, né, era razoável, considerando esse período pandêmico também, que, como a Renata falou, a gente nunca tinha vivido aquilo também, a gente estava tentando adaptar, porque no final era o que o cidadão precisava, era ter a sua demanda resolvida ali, respondida ali por meio da plataforma. Acho que, como a Renata falou, tem aí vários fornecedores de pequeno porte e que são fornecedores que não vão estar na plataforma e que os órgãos de defesa do consumidor aí, nesse período que a gente já né, mais para o final do ano e nessa flexibilização, talvez tenha uma demanda aí reprimida e que os órgãos de defesa do consumidor, que os PROCONs precisem lidar com isso, né? Principalmente desses pequenos fornecedores, né? A gente, na Senacom, foram elaboradas algumas notas técnicas, né? Porque houve muitas discussões, teve medidas provisórias do ponto de vista tanto do turismo quanto do transporte aéreo, a fim de alguma maneira, dar uma diretriz ali no que era possível fazer pelo consumidor naquele momento. Então, foram meses desafiadores. Acho que talvez um outro exemplo desse que você está falando, Dani, dos pequenos fornecedores, mas que tiveram um impacto muito grande, foi a questão das escolas, né? A gente sabe que tem muitos grandes grupos escolares, né, educacionais e tudo, mas eles não têm tanta presença assim ainda no consumidor.gov. Agora, o que vimos, sobretudo nos primeiros meses ali do isolamento, foram muitos PROCONs tomados por essa agenda, porque houve uma discussão enorme se, por um lado, você tinha os pais
apertados ali, muitos deles perdendo o emprego, ou muito receosos com a questão do emprego, achando, né? Então, peraí, como é que eu vou pagar por um serviço que eu não estou tendo? Como é que isso fica? E, por outro lado, a própria escola, na condição de empregador, tendo que sustentar aquela estrutura, lutando para não mandar aquelas pessoas embora. Ou seja, acho que isso passa por uma coisa que você falou e que pela Renata falou também, né? Dessa complexibilidade de equilibrar esses pratos e conseguir fazer essa fala, assim, né? De que tem que diálogo ser de mesmo, diálogo, né? Porque não vai ter saída bloco que atenda a todos e que fique bom para todo mundo num contexto tão difícil como que a gente está vivendo, né? Você comentou também, acho que porque vai dizer respeito com o que a gente está falando, né? A atuação da Senacom para esforços para que novas empresas entrem, e obviamente, aquilo que a gente falou, isso afeta a questão da resolutividade, porque elas acabaram de entrar, enfim, tem uma curva de maturidade para viver, para viver dentro da própria plataforma. Além disso, né, você tem os próprios incentivos ali para que as empresas sejam mais ou menos competitivas e logo mais ou menos resolutivas. E aí, a primeira pergunta, eu já quero pegar esse gancho com a Claudinha e com a Renata, para saber o seguinte: energia elétrica, que foi o nosso ponto, a gente viu o quanto que São Paulo representa na base, né? Olhando para os dados da Enel, é muita coisa, mas não é só São Paulo, porque quando a gente olha para os dados do Gov, a gente vê que é um setor que ainda tem um desafio grande ali para resolver, né? Cláudia, primeiro com você, depois com a Renata. Que impacto que vocês viveram? Você teve um impacto relevante de energia elétrica ou que tipo de problema que chega para o PROCON? Enfim, como é que vocês estão vivendo isso? E depois logo já para a Renata. Tá desligado, Claudinha, tem que ligar. Duas coisas que eu não posso deixar de falar, Lorena, que eu acho que é super relevante, tá? Um dos grandes desafios da gente aqui da defesa do consumidor e tal, é fazer o consumidor.gov chegar na mão do consumidor. Eu falo isso desde 2014, né? Acho que a coisa mais... Eu sou uma pessoa repetitiva de verdade. Sim, eu te ouço, né? Desde 2014 falando isso. Pronto, isso. Só que eu acho, Lorena, que assim, a gente perde uma oportunidade enorme não só de levar o consumidor.gov para as mãos do consumidor, a gente, estou dizendo PROCON, porque nós é que estamos próximos do consumidor, e a gente perde também, enquanto PROCON, a possibilidade de convencimento do fornecedor sobre as vantagens que é a adesão ao consumidor.gov. Por que eu estou dizendo isso, né? Primeiro, porque se você mostra para o fornecedor que aquele canal é um canal oficial, é um canal que tem a chancela do PROCON, que tem a grife de um PROCON, e isso é super relevante, e todas as vantagens, né, que isso traz, nós estamos perto do fornecedor, né? Nós temos essa interlocução com o fornecedor que a Senacom não tem. A Senacom não sabe, por exemplo, qual é a realidade do Paraná, qual é a realidade do Maranhão, qual é a realidade da Bahia. E essa proximidade de quem tem são os PROCONs, né? Com esses fornecedores, grandes ou pequenos fornecedores. Então, isso eu acho que é um cenário que a gente está perdendo muito não fazendo isso. Né? Muito, até para aumentar a resolutividade das reclamações no consumidor.gov. Tá? O que a gente teve aqui em relação a, não a Copel, como você, que aqui é Copel, a Companhia de Energia Elétrica, mas nós tivemos em relação à Sanepar, que é a Companhia de Água e Esgoto. Né? Ela foi responsável em 2020 por 2.249 atendimentos dos 68 mil atendimentos que nós tivemos nesse ano, o que é um percentual alto, né? É um percentual muito alto, completamente fora da curva, se você considerar o ano passado, por exemplo, né? E aqui no Paraná, tanto a Companhia de Energia Elétrica quanto a Companhia de Água e Esgoto aderiram, não por força da obrigatoriedade na adesão, mas aderiram por conta dessa interlocução que o PROCON tem com essas empresas, né? Então, o fato da gente conseguir que eles aderissem e o fato da gente conhecer a realidade do consumidor paranaense, conhecer as pessoas que estão lá, facilita muito a solução dos problemas. E eu acho que isso pode se replicar em outros locais. Você falou em São Paulo, o número altíssimo que houve de atendimentos em relação à Companhia de Energia Elétrica.
local, né? Que é a Light, qual que é em Enel, São Paulo? Enel. A Enel. Enel. Pois é. Em São Paulo, Energia? Enel. Né? Então, assim, você só consegue melhorar a performance se você tiver essa interlocução próxima. O que a Senacom não tem e não vai ter nunca com as empresas, sabe? Então, acho que a gente perde muito deixando de fazer, de construir essa ponte com as empresas, porque a gente está tanto do lado do consumidor, quanto tem esse acesso ao fornecedor e a capacidade de mostrar o que está pegando e quais são os problemas. Acho que talvez, Cláudia, e até antes de passar para a Renata, acho que um pouco do que você está dizendo, assim, talvez a grande oportunidade fosse exatamente uma atuação conjunta, inclusive, porque quando você fala de setores regulados, o mundo perfeito é essas duas coisas, né? É você conseguir ter a ponta, estreitando o laço e sofisticando ali aquele monitoramento, conseguindo pegar aquela atuação na ponta, no contraponto e dizendo, olha, não é assim que funciona aqui, é assado. Enfim, quando você vira e fala que você tem esse nível de aproximação, invariavelmente o nível de vivência da tua própria informação é outra. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, a Senacom como um articulador, e aí se aproximando da própria agência, né? Para que a agência tome para si, né, aquela atuação mais estruturada no setor, inclusive no que diz respeito ao aperfeiçoamento regulatório e à fiscalização, eu acho que isso pode ser interessante, assim, concordando com você, tá? Eu acho que tem um protagonismo do Procon, sim, que é essa coisa de trazer, enfim, porque trazer só na força bruta também, talvez não cause nem o resultado que a gente quer, né? O cara entra, mas não resolve, né? E o quanto que isso joga contra na plataforma, que é uma plataforma que caminha bem e sozinha, né? E porque, obviamente, os incentivos foram criados para isso, né? Só mais uma observação que eu queria fazer, que eu não posso esquecer de falar, é que, apesar disso, eu acho também, isso não é uma crítica, mas enfim, é uma constatação, são empresas que não pensam como empresas. É impressionante, assim, eles não têm essa pegada de pensar como empresa. Eles são empresa, mas eles não tratam aquele cliente como um consumidor. Eles não têm o cuidado de olhar para aquela demanda como uma demanda de um consumidor, como algo que se fala muito aí, como uma oportunidade de solução. Eles são muito presos, por isso que os índices de resolutividade não estão tão altos, eles são muito presos a scripts que não avançam qualitativamente. Cláudia, eu tenho um palpite sobre isso, mas nós vamos deixar ele para o final, porque para mim, esse ponto que você está dizendo, e eu de verdade quero ouvir a opinião de cada um de por que isso acontece dessa maneira, enfim, traz um pouco de, inclusive, a correlação com a agenda de judicialização, tá? Eu acho que, no fundo, empresas, consumidores e as autoridades olham para fotografias diferentes. Ou, você está entendendo? As pessoas têm dimensão de episódios, de premissas diferentes. E aí as tomadas de decisões acontecem de maneira diferente também. É uma percepção. Renata, sobre o setor, energia elétrica, enfim, como é que você teve... Bom, energia elétrica, né, na verdade, não só energia elétrica, serviços essenciais, de forma Isso, geral. Perfeito. Eles foi uma questão, eu acho que não só no Rio, a nível nacional aí, que teve, eu acho que teve a ANEEL, que teve a questão da suspensão e tal, ficou suspenso aí a possibilidade de corte, tiveram leis estaduais também tratando dessa questão dos serviços essenciais, também proibindo corte durante a pandemia. Enfim, a gente teve aí um grande desafio, porque é um produto essencial. Como é que você faz, né? A pessoa não tem como, vai ficar sem, no meio de uma pandemia, como é que faz? Como é que não pode? Então, assim, a gente teve vários movimentos, né? Inclusive, a Senacom também fez uma movimentação importante aí em relação a isso, mas a agência... Só que o que aconteceu? Pelo menos o que eu percebi, ficou esse período suspenso aí, que eu acho que foi até 31 de julho, se eu não me engano, que aí a partir de agosto já voltou a ser possível corte. E eu acredito que tenha tido exatamente nesse gap aí, a gente está falando de julho, né?
pode ter tido, sim, algum aumento de demanda também em relação das pessoas assim, olha, enquanto não está cortando, eu não vou pensar nisso depois. E quando é que eles vão começar a pensar nisso? Agora, a partir de agosto, né? Eu acho que pode ter acontecido, que é quando chega a fatura. Então, a gente pode ser que tenha alguma variação nesse sentido. Só que, assim, concessionárias de serviço público sempre foram um desafio desde o início, né? Eu acho que para qualquer PROCON, desde o início da criação também do consumidor.gov, a gente teve que fazer um trabalho aí. Eu tive a oportunidade de participar, aí, como a Dani falou, do piloto da plataforma, e a gente teve que fazer todo um trabalho junto com essas empresas para negociar, para explicar bem o conceito da ferramenta, porque eu acho que isso até hoje ainda não está claro para todo mundo, as pessoas têm ainda uma falha de interpretação do que é o conceito do consumidor.gov, como que ele tem que ser trabalhado, como esses números têm que ser tratados. A gente, claro, como PROCON, como órgão público, a gente vai pensar políticas públicas com base nesse dado. Então, é sim uma oportunidade para os fornecedores se olharem para esses dados, tanto os dados do SINDEC como do consumidor.gov, que são os dados com que a gente, né, utiliza para trabalhar. Então, o SINDEC, na época que teve, né, quando foi implementado, também foi de suma importância, porque a gente conseguiu consolidar os dados, que a gente tem aí um Brasil de dimensões continentais, e que não conseguia reunir os dados. Então, e os PROCONs aí, cada PROCON tem sua peculiaridade, cada PROCON tem a sua forma seu tipo de consumidor também, às vezes de local para local, de região para região, isso varia também. Então, você poder conciliar, você poder reunir todos esses dados e fazer uma análise em relação a esses dados, conseguir identificar por que a empresa em determinada região atende de um jeito, na outra região ela não atende. O que está errado? O que a gente pode fazer para resolver isso? Como é que a gente vai abordar esse fornecedor para apontar isso para ele? Então, a gente utiliza esses dados para trabalhar. Então, assim, foi desafiador lá atrás, a gente passou por problemas, eu acho que é um pouco aí do que a Claudinha está falando, de que empresas que não agem como empresas deixam seu consumidor. O que eu costumo muito falar é o seguinte, o cliente não é meu, o cliente não é do PROCON. O cliente é da empresa, então, assim, o negócio é da empresa. Então, ele que tem que cuidar do cliente dele, não sou eu que tenho que cuidar. E assim como o consumidor.gov, ele não nasceu para ser um saque da empresa, que a empresa vai colocar o seu consumidor para ser atendido lá. O ideal é que a gente tenha redução tanto de SINDEC quanto de GOV, porque reduzir SINDEC e aumentar GOV, a gente não está melhorando a realidade aí das relações de consumo. Então, em relação a essa questão, acho que é importante esse trabalho, sim, de forma conjunta, como você bem colocou, o reunir o pessoal, essa visão da ponta, né, dos PROCONs, do que a gente identifica de problema. Infelizmente, pelo menos na minha percepção, a maioria das demandas de energia elétrica acabam, sim, indo para o judiciário. A gente não consegue impedir essa questão da judicialização, como em outros setores a gente consegue, tem um índice aí altíssimo de resolutividade, mas, infelizmente, em relação à energia elétrica, a gente não tem esse número tão elevado como em relação a outros setores. Mas a gente tem uma série de variáveis, né? Inclusive a própria pandemia, que eu acho que é a maior delas. Então, que teve essa questão de alteração legislativa, né? A questão do corte, né, da limitação do corte. Eu acredito que esses números, assim, a gente está em julho, eu acredito que possa ter, sim, outras variações aí, talvez agosto, setembro, esse número possa começar a voltar e a subir, né, nesses próximos meses aí. Não, pelo menos é a minha percepção. Eu concordo com você e trazendo um pouquinho assim, né, tomando como base a minha vivência, né, enfim, eu tive a oportunidade de atuar no PROCON, na Senacom, enfim, não acho que os números cairão, porque agora a gente vai entrar na fase do problema, que é assim, eu tive um problema original, eu não consegui nem falar com quem eu deveria falar, porque os canais estavam com seus problemas, enfim, e daí já começa uma espiral destrutiva, e isso acontece efetivamente, né? Não é à toa que em vários casos, quando a gente pega tanto o GOV quanto o SINDEC,
a gente tem os assuntos relacionados a atendimento, por vezes mencionado na cabeça dos assuntos mais mencionados. O cara não tem motivo para reclamar do próprio atendimento, ele tem um elemento que o faz ter que procurar o atendimento, mas o atendimento, no fim das contas, foi a pior parte do processo para ele e é o que ele menciona como o problema dele. E eu acho que isso tem uma lógica, e a lógica disso é quando você tem uma estrutura que, na verdade, não tem a capacidade de compreender efetivamente a dimensão do problema do cliente. É simplesmente... É uma falha, é uma cobrança, sim, não, e não toma como a dimensão os aspectos informacionais e a compreensão do consumidor sobre os impactos daquele serviço ou de uma mudança para ele. E eu diria, meu palpite é que para o serviço de energia elétrica, nada foi mais dramático que isso. O consumidor ficou mais tempo em casa e muitos deles não se deram conta de que naturalmente gastariam mais energia. Isso é um fato. Quando você tem uma concessionária que começou a cobrar pela média, não foi tão claro, não necessariamente está tão claro para o consumidor, para aquele consumidor que, imagina, deixou a casa vazia, foi ficar em outro lugar, quando ele chega, ele está com uma conta que é a média dos últimos 3 meses. Não significa que está certo ou está errado. O ponto é, como você comunicou isso para ele, né? Enfim, então acho que o ponto que você colocou é um ponto importante, né? Dani, esse esforço aí, acho que é legal a gente, já para um ponto mais objetivo, esse ponto da ANEEL, né? Qual que foi efetivamente a atuação com a ANEEL? Assim, você comentou, foi no início desse ano, né? Isso, na verdade, a gente assinou um acordo de cooperação técnica com a ANEEL já mais para o final do ano passado. Já no finalzinho mesmo do ano passado, e o acordo de cooperação técnica envolve tanto questões de educação, o consumidor.gov, como troca de informações, monitoramento de mercado, enfim. Mas com o decreto de 2 de janeiro, o decreto 10.197, que fez com que o consumidor.gov se tornasse o canal único, né? A centralização ali do consumidor.gov no recebimento de demandas eletrônicas, nas demandas consumeristas. Então, a gente começou uma interlocução com várias agências reguladoras, entre elas a ANEEL. E foi uma interlocução assim, que para a gente avançou bastante nesse período. Inclusive, a ANEEL já tinha uma discussão na resolução dela do ano passado de colocar a compulsoriedade de algumas das empresas, das concessionárias de energia elétrica, aderirem ao GOV. Né? Embora esse não foi a experiência que a gente teve com a ANAC, por exemplo. Mas eles entenderam que assim era o caminho que eles conseguiriam fazer, considerando o mercado que eles têm. Por quê? Porque não é um mercado concorrencial. Isso, por iniciativa talvez a maioria não viesse, né? Não se tem uma estratégia ali de imagem, ou de concorrência, ou naquele primeiro momento. Então, eles entenderam que para o mercado de energia elétrica, isso fazia sentido. E aí a gente começou a interlocução. Então, eles começaram a colocar no fluxo, quando a pessoa vai buscar a ANEEL por meio eletrônico, eles começaram a direcionar para o consumidor.gov. A gente refez, inclusive, a tabela de árvore de classificação do GOV, já fizemos várias mudanças, então a interlocução com a ANEEL está bastante próxima. Né? Eu só queria Só uma dúvida, né, no que você está dizendo ainda. Então, na verdade, o que eu acho que o que a gente pode esperar dessa aproximação é mais do que as empresas estarem lá, é a ANEEL também consumindo essas informações e, de alguma maneira, movimentando esse setor também, né? Porque eu acho que isso que é um ponto importante, né? Às vezes as agências vêm, por um dos motivos, é a grande resolutividade. A questão é que a resolutividade acontece muitas vezes por causa da competitividade, né? Então, esse eu acho que é um ponto interessante. Entendi. Então, ficou claro para mim. Hoje, todas as empresas concessionárias de energia elétrica são obrigadas a estarem no consumidor.gov. Isso. E a gente teve uma adesão muito grande de concessionárias ao longo da pandemia. E isso também foi desafiador, porque ao longo da pandemia a gente também teve que treinar essas empresas. Então tem toda uma curva de conhecimento mesmo, pelo qual a gente está passando. E todas as demandas hoje, a gente tem uma interlocução com a área de atendimento lá da ANEEL. Então, a gente envolve a ANEEL. Então, se a gente vai se reunir com alguma das empresas, a ANEEL tem que estar.
Entendi. Porque o que a gente está dizendo é o seguinte, assim como eu falo para a ANAC, assim como eu falo para a ANEEL, veja, você tem um acordo de cooperação técnica. O consumidor.gov não é o meu canal de atendimento, é o seu também. Assim como eu falo para os PROCONs. Então, assim, primeiro eu acho que é importante rapidamente contextualizar que esse segmento de energia elétrica sempre foi um desafio para os PROCONs. Sempre. Desde quando a gente publica o boletim SINDEC. Né? Eles sempre estiveram ali, tanto as concessionárias de energia elétrica quanto as companhias de água também. Então, sempre estiveram em cada estado, nos rankings que a gente faz ali entre as 10 mais, eles sempre estiveram. E sempre foram, assim, o posicionamento é um pouco do que a Cláudia falou, do que a Renata falou. Existe um posicionamento ali talvez não de uma companhia concorrencial, né? Existe um comportamento mais conservador ali, que às vezes a gente não consegue avançar. Então, tem aí um desafio da própria resolutividade no consumidor.gov, onde eles estão se adaptando. Agora, sempre foi um desafio, inclusive, da média de resolutividade dentro dos PROCONs. Né? Eles sempre beiravam ali os 60%, o que no Gov ainda está abaixo disso. Né? Você mostrou, eles estavam ali com 58%, mas um índice de satisfação, que é o que mais chama atenção, de 1,4%. Então, um índice muito ruim ainda, mas é uma curva que a gente é uma política que está caminhando. Acho que isso que é importante, né? Porque há de se esperar um movimento daqui por diante. Até porque todas elas estando no Gov, eu acho que tem uma oportunidade bacana de começar a compará-la entre elas mesmas, né? E daí a própria ANEEL, mas o setor de uma forma geral, o sistema de uma forma geral, também começar a ter a capacidade de dizer o seguinte, vem cá, se eu tenho alguém que está puxando a fila aqui na resolutividade e na satisfação, é possível fazê-lo, né? Então, a gente comentava bons exemplos, um pouco antes, né, Dani, do grupo equatorial lá, que você acho que Alagoas, Pará, Piauí, salvo engano, que tem uma média de solução e de satisfação muito fora da curva em relação ao setor. Então, quer dizer, alguma coisa é possível de ser feita, né? Então, tá claríssimo, eu acho que a gente tem uma oportunidade de acompanhar aí a evolução disso nos próximos meses, enfim, porque eu concordo com a Renata, assim, eu acho que eu não vejo perspectiva de volumes assentarem, muito pelo contrário, eu acho que tem uma tendência desses volumes começarem a voltar e de maneira mais, de repente até mais agressiva, né, eu diria para os PROCONs, né, enfim. O outro ponto que chamou a atenção para a gente, olhando para dado do SINDEC e para o dado do Gov, é o próprio comércio eletrônico, mas de novo, né? Eu acho que não compara, porque nós estamos ali falando de um crescimento que tem correlação com o próprio segmento, né? O desenvolvimento de um segmento. Então, assim, do ponto de vista de PROCON, o que eu queria entender de vocês é o seguinte, nós já passamos temporadas muito difíceis de comércio eletrônico numa época que, seguinte, vendia lajota, né? Vocês lembram daquela loucura? Site que plagiava outro site, etc. Nesse momento, eu imagino, e quero ouvir vocês, que talvez a gente tenha tido uma redução desse tipo de coisa e a preocupação fica muito mais no sentido da própria fruição, né, do consumidor, a compreensão ali ao serviço. A gente viu, os consumidores basicamente estão reclamando em relação a prazos de entrega. Será que todo mundo está descumprindo? Ou será que os prazos não eram tão claros mesmo? Como é que isso foi ajustado? Especialmente porque a gente tem um grupo grande de consumidores que estão começando a comprar de comércio eletrônico pela primeira vez, assim, né? Então, assim, como é que teve, não teve, esse baque bateu no PROCON, essa questão que se tinha antigamente da enganosidade propriamente, Renata, Cláudia, a gente já deu uma melhorada nisso? Como é que está essa questão do comércio eletrônico? Bom, em relação a comércio eletrônico, né, a gente até imaginou que fosse ter um aumento aí natural em razão da pandemia, de demandas por causa de consumidores mesmo optando a fazer muitas compras, realizar compras pela internet, enfim. Só que eu achei que no início ainda não estava, acho que em razão das incertezas mesmo, né? Assim, não sabia como é que ia ficar, não sabia como é que ia ficar a questão dos empregos, não sabia como é que ia ser essa questão da pandemia. Então, no início, eu acho que não teve esse aumento logo de cara. Mas logo depois, assim, vendo que ia perdurar esse estado aí de isolamento, as pessoas, acho que até quem não comprava pela internet se interessou em ir lá aprender, ver como é que faz para pedir, porque não sabe quanto tempo vai ficar trancado em casa e as pessoas precisam consumir. Então, eu acho que teve essa movimentação em razão da pandemia.
Agora, em relação ao atraso da entrega, a gente tem aí 2 pontos que eu acho que são importantes, né, colocar, que, primeiro, a dificuldade em falar com a empresa. O que eu vejo muito acontecer? O consumidor faz a compra, dá tudo certo, fez a compra, fez o pagamento, está tendo lá o desconto, tal, só que o produto não chega e simplesmente a empresa não faz nem o menor contato com o seu cliente para avisar, olha, houve um problema, não vai chegar, enfim. Eu acho que a questão também desse grau de números de reclamações, muitas delas se dão pela falta de informação mesmo do próprio, que se aquele cliente tivesse sido comunicado, olha só, vai atrasar mais uns dias ou vai ter algum problema, o consumidor ele consegue, a maioria eu acho, entendeu? Ele consegue entender até pelo período, olha, não, vai atrasar uns dias e tal, é possível fazer alguma composição. Agora, o problema é que as empresas simplesmente não entregam e somem. E o consumidor fica naquela tentativa de falar, tentativa de contato, os atendimentos estão reduzidos, os saques estão reduzidos, aí tenta falar, não consegue. Enfim, aí acaba que o consumidor fica sem nenhuma informação. Eu acho que o problema mais grave aí, tem essa questão de, óbvio, não entregou, mas a falta de informação acho que é um problema que vem junto. Entendeu? A ausência de informação aí, de solução para aquele consumidor na hora que ele se depara com essa questão da entrega. Renata, né? e só pegando o gancho, né? E talvez o pior cenário que a gente pode ter é o cara que, por causa da pandemia, comprou online e se viu obrigado a ter que ir a algum lugar para reclamar disso, né? Isso aí eu acho que talvez é a pior experiência que alguém pode ter, né? Não, assim, e também tem a questão, às vezes, ou então quando responde, né, aquelas respostas que você vê que é automática, né? Por exemplo, um exemplo que eu vi essa semana, uma consumidora, ela comprou uma mesa, uma mesinha e tal, veio faltando os pés da mesa. Ela entrou em contato, tudo online, porque você pode fazer, né? Fez o contato, explicou que teve o problema com a mesa, aí a resposta da empresa é que vai buscar a mesa, vai mandar a transportadora para buscar a mesa, para levar, para depois mandar de novo. Olha o tempo que isso vai levar. Se assim, não era mais fácil, já que vai mandar a transportadora, manda então o pezinho que faltou, né? Mas assim, essa questão da logística também, que envolve, né, pelo menos essas grandes empresas, é tudo tratado muito no volume, entendeu? E o consumidor ele sofre com isso. Às vezes, questões que poderiam ser facilmente resolvidas acabam se transformando numa verdadeira saga para conseguir receber o produto, ou para trocar, ou para, enfim, para ter aquele problema solucionado. Então, eu acho que é um setor que já melhorou muito, já foi muito pior. Entendeu? Atendimento de saque, eu acho que era uma coisa assim que todo mundo corria de ter que buscar saque da empresa. Eu acho que isso a gente já evoluiu muito, mas eu ainda acho que tem bastante coisa para a gente evoluir aí, principalmente nessa questão de e-commerce que tem com essa possibilidade de compras de marketplace, né? Assim, isso eu acho que a gente ainda está engatinhando e que tem muita coisa que dá para melhorar aí, sim. A única preocupação, né, Renata, e corroborando com tudo que você está dizendo, é que esse tipo de problema, a gente viver isso no momento agravado de pandemia, o impacto que isso leva para o judiciário por questões que não deveriam ir para o judiciário, porque vamos combinar, esse tipo de questão não pode parar no judiciário. Você não pode ter demanda de e-commerce no judiciário, porque outras vão assumir o judiciário, né? A gente está precisando fazer o caminho oposto. A gente vai vir uma LGPD daqui a pouco e outras questões mais desafiadoras. Então, de novo, a preocupação de tratar e-commerce nessa dimensão com a gente, em que pese a evolução do setor, e você tem toda a razão, é a preocupação com a judicialização, com esse nó de processos logísticos que não evoluíram tanto quanto... Esse exemplo que você deu é perfeito. Quer dizer, como é que você vai para carregar... Aí você carrega a mesa inteira embora e traz uma mesa toda nova de novo, quando na verdade faltava uma perna de uma mesa, um pezinho de uma mesa. Quer dizer, acho que esse é um ponto super importante mesmo, de tipo, né, como é que a gente evolui para não agravar uma conjuntura que já está agravada, né? Claudinha. Então, eu acho que aí, Lorena, entra algo que a gente já conversou assim 1 milhão de vezes, entendeu? É a falta de
assim, as empresas, quando elas são notificadas, quando elas são instadas, ou quando elas recebem qualquer tipo de reclamação, seja do PROCON ou do próprio consumidor, elas focam muito mais no embate, ou seja, em como é que eu vou responder essa reclamação, do que encontrar uma solução. É isso, sabe? Eu fico olhando as reclamações. Mas, Claudinha, você percebe isso nas empresas de e-commerce também? Ou você acha que... Qualquer tipo de empresa, qualquer empresa? Com certeza. Qualquer empresa, sabe? O foco é desqualificar a narrativa que o consumidor fez, é desdizer, é se defender ao invés de resolver. Sabe? Quando você fala, por exemplo, você deu o exemplo da perna da mesa, outro dia veio uma pessoa aqui que reclamou de uma geladeira e tal, e a geladeira veio com, sei lá, uma daquelas gavetinhas quebradas. Não tem o menor sentido trocar uma geladeira por causa de uma gavetinha quebrada. Isso é um absurdo, gente. Isso aí, assim, é algo inimaginável, é coisa é esquizofrênico. Mas, assim, o que a empresa tem que fazer? Ela não tem que discutir com o consumidor. E é isso que a gente vê nas respostas aqui, Lorena. Ao invés de discutir com o consumidor, ela oferece uma alternativa para o consumidor. Olha, seu João, eu dou a gavetinha para o senhor, dou um ventilador para o senhor, dou um faqueiro para o senhor, sei lá, dou qualquer outra coisa como forma de compensar. Desde que a gente desfoque do embate e foque na solução. E as empresas, assim, entra ano, passa ano, entra ano, passa ano. E aí, Renata, eu acho que quando você fala, eu já ouvi alguém falar sobre isso, que o Gov não pode ser um balcão de atendimento, um saque. Eu acho que é uma discussão que não tem muito sentido para mim isso, sabe? A gente vai sempre ser aquela ferramenta, seja o PROCON ou o Gov, onde o consumidor vai se socorrer. Então, isso é um fato, a gente vai ter que lidar com isso da melhor forma possível. Eu acho que é algo, eu já ultrapassei. Só que falta para as empresas e falta para a gente também essa sensibilidade. Muitas vezes, a gente que tem esse canal, de novo, né? E quando eu falei da Senacom, eu não falei em tom de crítica, não, viu, Dani? Muito pelo contrário. Eu acho que a Senacom não tem nem perna, porque não conhece o cara que está do outro lado como a gente conhece, porque está próximo. Né? Mas se a gente continuar focando no embate e desfocar mesmo o e-commerce, Lorena, que está crescendo agora, a gente não teve um aumento significativo, assim, se eu considerar números, se eu considerar o que atendi em 2019, no mesmo período, foi 50 mil, teve 3 mil atendimentos de consumidores que compraram pela internet, hoje eu atendi 30, e aí os mesmos 3 mil, aí sim eu tive um aumento, mas enfim, não é algo que mas, Cláudia, mas aí, até assim, é muito mais importante para essa nossa discussão, essa análise qualitativa que você e a Renata fizeram, porque, vamos lá, do ponto de vista de e-commerce, é natural que você tenha um volume que não vai parar efetivamente no PROCON, né? Porque o ambiente, enfim, já é outra coisa. Agora, o fato de a gente imaginar que você tem empresas que estão navegando no ambiente digital, com N outras oportunidades, e trazem um modelo tão analógico, no pior sentido da palavra aí, né, fazendo uma brincadeira de resposta ou de tratativa para o PROCON, aí você ultrapassa a questão da quantidade. Porque tem uma questão, e aí eu já vou engatar isso com o nosso segundo e último assunto, que era aquela questão dos pequenos fornecedores, né? Olhando lá para... Deixa eu só complementar, antes de você mudar Só queria complementar, é o seguinte, é que em relação também a e-commerce, que eu acho que é um ponto nevrálgico que a gente tem aqui, são em relação às entregas pelo correio. A gente tem um serviço no correio também que tem um número considerável de reclamações, entendeu? De por que não entrega em razão do correio. A gente sabe que a empresa, sim, tem a sua responsabilidade com a entrega, que isso não é uma questão que faça diferença para o consumidor, mas o fato é que esse problema existe. Então, assim, as empresas precisam olhar para esse problema, né? E não deixar que o seu consumidor deixa de receber um produto por uma má prestação de serviço do correio e querer usar isso como desculpa. E isso a gente vê também de forma corriqueira no nosso dia a dia de trabalho, e a gente tem que ficar sempre batendo na mesma tecla, né? Porque muitos consumidores não sabem, acham que não, realmente foi o correio e aí
e acha que ali teria alguma razão desse descumprimento aí do que está vinculado na oferta. Mas, então, eu acho que isso é um problema que existe, é corriqueiro, e eu acho que o pessoal do setor de e-commerce tem que olhar para isso e pensar em alternativas de melhorar essa entrega para o seu consumidor. Era só essa complementação aí que eu queria colocar. Na verdade a sua complementação foi perfeita, porque ela só, corrobora com esse ponto dos pequenos fornecedores, quando você traz o assunto correio que registrando está no consumidor.gov, né, como serviços postais, a resolutividade, o volume ainda é pequeno, né, muita gente não sabe, né, como a Cláudia falou, muita gente nem sabe, não conhece o Gov, muita gente que conhece o Gov já tem na cabeça que o correio não estava lá, então muita gente não sabe que está. Mas, de qualquer maneira, é um brutal desafio. A mesma questão da energia elétrica, tal como o índice de solução tá ruim, né? E de satisfação também, etc. Agora, a gente não pode esquecer o seguinte, né? Estamos falando que a economia é digital, que o e-commerce é o futuro. Realmente tem coisas, tem produtos, gente, que cresceram absurdamente no consumidor.gov do ponto de vista de reclamação, que eu imagino que cresceram, inclusive, no hábito do consumidor de comprar na internet. Então, você tem ali vestuário, um crescimento, né, Dani, gigantesco, 600% de crescimento. Outros produtos mais triviais, alimentos, etc. Quer dizer, as pessoas estão criando o hábito de comprar no e-commerce. Inclusive, na pandemia, teve grupo de risco que só comprou no e-commerce ou, né, para entregar ali o delivery, né? Mas o ponto do correio casando com a figura do pequeno fornecedor. Você imagina quantos desses pequenos sellers, né, de marketplace, etc., que dependem dessa figura chamada correio e estão completamente arrebentados, até porque o correio agora está entrando em greve também. E como é que isso fica na agenda do cliente, do consumidor ali, que não sabe a quem recorrer, e o correio, por sua vez, está com o seu próprio desafio para tratar essas demandas, enfim. Então, aí falando um pouquinho do pequeno fornecedor, e já para a gente encerrar o nosso papo, assim, né? Pensando que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor, e aí de todos vocês, independente de que cadeira que esteja, inclusive a Senacom, na medida mais granular ou menos granular, guarda relação com alguns objetivos, entre eles o do próprio acesso à justiça, mas o acesso à justiça não ao poder judiciário, o acesso ao direito, né? E a pessoa conseguir resolver a vida dela, etc. E isso tem uma relação com uma atuação do Estado aí, quanto o PROCON ou a Senacom, em mais ou menos invasivo, né, ou maior ou menor intervenção para cada um dos casos. Então, assim, é razoável, a gente deu esse exemplo mais cedo, né? É razoável que seja mais fácil resolver um problema com a Vivo, com o Itaú ou com a Casas Bahia, do que, por vezes, resolver com a agência de viagem do bairro, né? Com a empresa que organizou eventos e que agora está indo parar lá no PROCON e que costumeiramente não pararia. Ela sempre lidou bem com a clientela dela. E assim, essa expectativa com o consumidor, às vezes é complexa, né? Porque ele vai para o PROCON e ele quer um endereçamento ali. Como é que vocês lidam com isso, né? Porque essa fala da conciliação, às vezes ela é tratada só ali na própria audiência de conciliação, mas a conciliação, a essa altura do campeonato, eu imagino que é um objetivo maior, assim, né? Quase tentando fazer o consumidor entender. Gente, o cenário pede uma visão um pouco diferente dos problemas. Como vocês estão vendo isso? E você também, Dani, eu quero te ouvir, tá? Renata, queria te ouvir primeiro, depois a Claudinha e por fim você, Dani. A questão da conciliação, aí menos de qual meio, se é conciliação, mediação, mas de resolver, de compor, do diálogo. Como que isso está na fala de vocês hoje em dia? Assim, conciliação já está no sangue de qualquer PROCON, né? Conciliação é sinônimo, eu acho, né? O PROCON, o último objetivo do PROCON é penalizar a empresa. A gente quer resolver o problema do consumidor e tem muita empresa que não sabe disso, né, Renata? Não tem essa noção até hoje, acha que o PROCON... Não, e eu falo, quando a gente tem a gente realmente tem, a gente é muito próximo, né? Os PROCONs têm essa proximidade com os fornecedores, como a Claudinha muito bem colocou aqui. Uma coisa que eu faço questão sempre de dizer é o seguinte, que o PROCON não é um órgão arrecadador. Existem órgãos que tratam de arrecadação e que não é o PROCON. Então, apesar de ser um órgão público e tal, não é essa a nossa função. Então, assim, quando a gente tem que penalizar, tem que multar, é sinal que a gente fracassou, na verdade, nesse papel de conciliar. Então, eu acho que a gente pode tirar, assim, desse momento de pandemia... a gente só reforçou ainda mais o que a gente já faz desde sempre, né? Buscar sempre
essa conciliação em relação aos pequenos. E vou te falar, nessa época de pandemia, a gente não tratou só de questão de consumo, não. Teve gente que perguntou de aluguel, teve gente que perguntou, brotou de tudo lá no Procon, né? Porque a gente acaba que onde a população tem confiança e vai se socorrer quando precisa de alguma ajuda, em alguma orientação. Então, mesmo casos que são extra Procon, né, como a gente coloca, a gente também não deixa o consumidor sair dali sem nenhuma orientação. Então, assim, a gente percebeu que nesse momento de pandemia, mais do que nunca, se fez necessário, sim, conciliar. Com esses pequenos, a gente conseguiu muita coisa no diálogo, conseguiu atender muita coisa a gente conseguiu resolver de forma satisfatória para os dois lados e que a gente conseguiu conciliar, explicando, né? Porque, assim, se você for só no que está na lei, puramente, né? Sem colocar um mínimo de bom senso ali naquela situação, porque cada caso é um caso, isso aí não tem jeito. Cada família foi impactada de uma forma, a gente não pode dizer que... Pode ser até a mesma relação que eu digo de consumo, pode ser uma pessoa que quer fazer uma festa para o filho, um exemplo, uma casa de festa, mas tem a casa de festa, tem a pessoa que ficou desempregado e que não vai precisar daquele dinheiro, e tem a pessoa que não, deixa lá o crédito, entendeu? Então, assim, cada caso é um caso e tem que ser tratado, eu acho que de uma forma, e o Procon tem essa sensibilidade, né? Esse olhar com essa sensibilidade para conseguir dialogar, eu acho que com o fornecedor e chegar ali numa melhor solução para aquele consumidor que está tão fragilizado, né, nesse momento aí de pandemia, porque é o que eu costumo até colocar muito, quando o consumidor, a maioria que procura o Procon, né, que é porque realmente quer resolver o problema, entendeu? Os consumidores, na sua natureza, ele não está querendo indenização, ele não está querendo, né, que foi, inclusive, que é grande questão aí da judicialização, existe um discurso nesse sentido de que o consumidor quer dano moral e quer indenização, mas a grande maioria, pelo menos do que a gente recebe no Procon, são pessoas, isso eu posso falar desde sempre, desde que eu trabalho com isso, as pessoas querem resolver o seu problema, até porque Procon não trata de indenização. Então, eu acho que esse olhar aí diferenciado e ter essa sensibilidade promover esse diálogo, eu acho que é uma coisa que a gente sempre fez e nesse período, então, a gente intensificou ainda mais. E talvez, né, Renata, por meio das grandes empresas maiores, empresas ter essa sensibilidade de que elas têm que sair da frente, né? Elas têm que sair da frente da fila do Procon. O Procon precisa focar a energia dele em outras coisas nesse momento, porque tem uma classe não só de consumidores, mas de fornecedores também, e é fato, que vão precisar muito mais desse esforço que é esse que você está falando, né? Enfim, e aí a gente trabalha, né, sobre um dos pilares do trabalho do Procon, a educação para o consumo. E a gente está tratando nessa peça, quando eu falo de educação, não é só para o consumidor, é para o fornecedor também. Sim, claro. E esse fornecedor é o que mais precisa, entendeu? Exatamente, então, esse também... menor, ele está precisando do apoio do Procon nesse momento, na verdade. Exatamente. Ele é um dos que vai se socorrer também, né? Exatamente, não só o consumidor, mas também esse fornecedor aí que a gente recebeu diversas dúvidas, demos orientações, mas a análise mesmo, assim, a gente não consegue, eu acho que no momento de pandemia não existe regra, é caso a caso. Isso, entendeu? Perfeito, eu concordo com você. Vai ser o caso a caso. Vai ficar mais granulado que nunca, né? Claudinha, você, seu ponto em relação a esse... Então, nessa pandemia, assim, de forma surpreendente, né, tirando tudo aquilo que a gente encaminhou para o Gov, o nosso fornecedor mais reclamado foi uma academia, né? Impressionante, assim, um volume brutal, assim, uma loucura de atendimentos em relação a essa academia. E claro, o que a gente fez? Entra em contato com o fornecedor, ajusta a solução, né? Um fluxo para resolver o problema, é o caso a caso, com certeza absoluta. E é engraçado, né? Porque essa pandemia ela tem uma dinâmica diferente, outros fornecedores que não eram fornecedores que normalmente seriam reclamados, a gente olha o processo, olha lá, puxa vida, casa das bolinhas, duvido que eles respondam. Incrível, os caras respondem e oferecem solução. É surpreendente, é um aprendizado para a gente, né? Eu acho que é isso, a escola teve também alguma
um número significativo de reclamação, é o caso a caso, não tem, olha, tem que dar tantos por cento de desconto, depende, teve gente que perdeu renda total, teve gente que perdeu renda parcial, então é tratar cada caso de uma forma diferente, né? Mas eu ainda acho que poderia haver um estímulo, a Dani vai dizer que não, para algumas pequenas empresas aderirem ao consumidor.gov, que eu acho que seria muito legal, assim. Não por ter um número grande de problemas, mas porque eu acho que aderir ao consumidor.gov para essas empresas é importante porque agrega valor à sua marca. Eu acho que isso é legal. A gente devia oportunizar que isso acontecesse, Dani. Dani. Agora, que não. Mas, Claudinha, você sabe que esse ponto que você coloca do agregar o valor à marca e tudo, o Gov, ele é igual a qualquer produto, né? Ele tem o ciclo de vida dele. E eu lembro muito bem disso. Esses dias alguém falou, porque a empresa tal, né, falando das ODRs, né, as plataformas de solução de disputas e tal, né, tem inteligência artificial e o Gov não tem inteligência artificial. Eu falei, então, deixa eu te contar, o que você não sabe é que a gente imaginava que ele teria, né? Esse é o ponto, porque eu acho que, claro, a Dani vai poder falar por ela, mas eu fiquei tentada aqui a comentar um pouco. Eu acho que o desafio de abrir muito mais o Gov, e seria extraordinário que isso acontecesse, é a escalabilidade, né? Porque você já tem... Nós fizemos o último live que nós fizemos, tinha uma pessoa da Fundação Procon participando. E a pessoa no chat, ela meio que já falou o seguinte, que eles estão, por exemplo, em algum cenário, mergulhados nas recusas, porque o volume vai crescendo. Então, tem alguns passos que eu acho nos processos ali dentro que eles precisam mudar. E precisam porque qualquer produto tem seu ciclo de vida, ele também tem, né? Ele também tem, enfim, acho que o desafio talvez fosse esse, né? Daquilo que são processos que são manuais ainda, né? A não ser que a Dani consiga colocar uma estrutura, fazer a CG Sindec virar uma autarquia, né, Dani? Quem dera, já pensou? Só para cuidar do Gov? Que sonho! Pró-consumidor, do Gov e do Pró-consumidor. Eu tava fechada, falava, me dá uma autarquia aí, tipo CAD. Só uma observação aqui. O engajamento dos PROCONs, eu acho que ajudaria muito nesse processo, né? Não tenha dúvida. Isso aí... eu, assim, só para... eu queria só, Lorena, falar rapidamente só da questão do comércio eletrônico, que eu acho que a gente... Perfeito. Falar, a gente teve a oportunidade, realmente houve um aumento de comércio eletrônico muito grande, várias empresas entraram, né? E empresas do ramo alimentício, enfim, empresas que talvez não chegassem, tá? E é engraçado porque quando a gente olha os dados do Sindec, a gente vê que no comércio eletrônico a gente está falando de vestuário. Uhum. E quando a gente olha para o Gov, a gente está falando de aparelho celular. Uhum. Né? É assim, tudo bem que eles ficam bem próximos, mas tem uma diferença ali significativa, tá? Entre o aparelho celular, a quantidade de aparelho celular que tem lá no Gov e vestuário que está no Sindec. Mas está crescendo muito no Gov, tá, Dani? A gente olhando a tendência de 600 e poucos %, acho que a Renner, que tem um crescimento, entrou com um crescimento interessante. Então, essas empresas também não estavam no consumidor.gov. Isso foi importante porque também, assim, empresas que a gente nunca achou que fosse chegar para a gente, chegaram. E a gente teve uma dificuldade muito grande com grandes empresas. Grandes empresas, a gente teve uma dificuldade enorme, né? Porque quando a gente fez a portaria número 15, simplesmente várias empresas grandes pediram dispensa. Isso aí é de doer, né? Várias empresas. Então, assim, por que a Amazon acha que ela não deveria estar? Por que o iFood acha que ela não deveria estar? Por que o Google acha que não deveria estar? Né? Assim, você tem ali várias empresas. E eu vou lhe dizer, as pequenininhas, a gente teve mais de 4 mil pedidos de empresas pequenas. Que a gente está analisando, a gente já fez recusas de mais de 3 mil empresas pequenas, porque não adianta, Cláudia, sabe? Isso é um pouco do que a Lorena veio falando. A gente também precisa reposicionar o consumidor.gov. A gente nasceu com o consumidor.gov numa estratégia e a gente precisa saber para onde a gente quer levar o consumidor.gov do ponto de vista da sustentabilidade do sistema e do ponto de vista para que ele fez.
né? Por que ele surgiu? Então, assim, o consumidor.gov, ele não vai resolver todos os problemas. Eu estou falando isso porque, assim, nesses últimos meses, o que eu tenho de ouvido falando assim, vai no consumidor.gov. Ah, o produtor rural quer fazer denúncia? Vai no consumidor.gov. Eu estou com problema de pirataria? Vai no consumidor.gov. Então, assim, o consumidor.gov... Eu estou com problema de dano moral, então o consumidor.gov tem que resolver o problema de dano moral, o problema de todas as questões de judicialização. E não é assim. Não funciona assim. Né? E a gente precisa saber para quem que a gente está falando. Então, o consumidor.gov ele foi pensado numa estrutura X. Hoje a gente precisa reposicionar, porque hoje eu tenho uma pessoa, né? Enfim, e a estrutura também não cresceu. Hoje a gente tem uma pessoa que a gente faz análise de recusa. Essa pessoa analisa no mínimo 100 recusas por dia, 2.000 recusas por mês. É isso. A gente responde por dia 500 e-mails de Fale Conosco. E eu começo minha semana com 2.300 Fale Conosco. Eu termino com 1.800 Fale Conosco. E eu começo minha semana com 2.500 Fale Conosco de novo, né? Lógico, a gente tem que pensar em ferramentas tecnológicas para isso, e a gente está discutindo como se pensar nisso. E a gente também tem uma preocupação com a própria efetividade do serviço, porque, de novo, eu me lembro desde quando a gente discutia isso, Lorena, a gente sempre tinha uma preocupação de dizer, não podemos virar um muro de lamentações. Por quê? Porque esse cidadão que chega no consumidor.gov, ele sabe que ele está chegando no Estado, ele sabe que ele está chegando num PROCON, ele sabe, ele se confunde. E esse cara, quando ele não é resolvido, ele chega para mim por meio de ouvidoria. Ouvidoria subiu muito, de SIC. Por quê? Porque ele fala assim, o PROCON fez uma análise de recusa para mim que eu não concordo. Todo mundo vendia, assim, sabe? Ali a gente precisa contar um pouco do que está acontecendo. Então, você tem uma estrutura até para ele ser sustentável. Então, a gente está lidando com empresas grandes. E é essa empresa que a gente precisa tirar da frente dos órgãos de defesa do consumidor. Porque para essas empresas que fazem sentido. Quando a Renata fala assim, a gente não é saque, eu concordo plenamente, porque o Estado ele não pode absorver isso é custo. É custo em tudo, é custo de recursos humanos, isso é custo de infraestrutura tecnológica, tudo envolve custos. Então, assim, as empresas, a gente tem que dizer para elas, existe um decreto do saque, existem os canais de atendimento, elas precisam melhorar eletronicamente, elas precisam melhorar os chatbots delas, elas precisam melhorar as ferramentas, as mídias sociais, enfim, isso é uma obrigação dela. Tem empresas que têm ouvidoria, então, cadê essas ouvidorias? Não tem as agências que estão falando das ouvidorias? Onde está o monitoramento dessas ouvidorias? Né? Então, assim, para daí a gente ter um fluxo no consumidor.gov, porque ele precisa ter uma racionalidade nisso. Assim, talvez, Dani, um pouco de tudo que a gente está dizendo aqui é o seguinte, né? E eu acho super importante, e que nem a Cláudia fala que ela é uma vitrola quebrada, eu também sou uma vitrola quebrada para falar algumas coisas sobre o Gov em todo ambiente que eu estou, que é assim, não é um acidente que ele funcione como ele funcione. A estratégia dele foi desenhada assim. A proposta de valor foi desenhada assim. Tanto que ele era para ter sido um PROCON Web, ele era para ter sido uma plataforma de intermediação, e nós tivemos, e aí muito mérito, né, da então secretária Juliana Pereira, eventualmente minha chefe no IPS hoje, mas que teve essa transparência, essa coragem para dizer, não é um PROCON eletrônico que nós estamos precisando. Qual é essa proposta que vocês me trazem que respondem essa questão da competitividade para resolver e a questão da escalabilidade? Isso era o Gov, não significa que ele vai ser assim para sempre. Então, eu concordo quando você fala em reposicionar o Gov, mas eu acho que tem um elemento aí que, assim, essa plataforma precisa estar em transformação, né? Ela né? E aí tem os próprios desafios do serviço público, né? A gente sabe disso, né? Mas eu acho, Lorena, mesmo que
eu pudesse ter todos os recursos tecnológicos, né, de uma maneira muito simples, mesmo assim, você tem todo... vou dar aqui um exemplo da pousada de Dona Não, mas eu não Joana. estou me referindo sobre novos entrantes, eu estou me referindo sobre a manutenção da capacidade de solução dela. Sim. É disso que eu estou falando. Mas, entendi, mas essa é uma preocupação que já está no nosso radar para dizer o seguinte: eu preciso ter uma sustentabilidade, uma escalabilidade da perspectiva dos fornecedores grandes, entende? Porque não basta entrar, eu tenho todo um monitoramento por trás. Então, assim, o Correios entrou. Você sabe, você estava desde, né? Você sabe do consumidor.gov, desde o quanto a gente fez um esforço para o Correios estar. O Correios negou estar no consumidor.gov desde sempre. Simplesmente tem 2 meses atrás que ela falou: me põe amanhã. Me ativa amanhã. A gente ativou. Não, sim, mas depois de um treinamento. Mas o que eu tô querendo dizer, vão vir grandes desafios. Porque vão, lógico, você tem toda a razão. Dentro do consumidor.gov, não basta ela estar, não basta ela dizer, então, a resposta, não basta a empresa dizer, então, eu vou precisar de 45 dias. A resposta é sim. Então, não, você tem toda a razão. Tem uma lógica. E só para lembrar, né, Dani, que eu acho que reforça o que você está dizendo, né? O Gov não nasceu com essa resolutividade toda, né? Nas primeiras, na época que a Renata lembra, ela era o piloto, né? O Procon Carioca era o piloto, a média de solução era de 50% até o dia que nós chegamos na fase em que entrou a abertura dos dados, né? Que os dados começaram a ficar... As empresas tinham muito receio desse momento. E aí, na véspera... Então, assim, elas se desafiam. A gente sabe muito bem, e hoje eu tenho muito conforto para falar, na época não dava para falar confortavelmente, quem foram aqueles carros que saíram na frente, os batedores lá, abrindo a resolutividade e fazendo vir atrás. A gente lembra exatamente quem são esses fornecedores que disseram: eu vou arrebentar aqui porque é a minha chance. Então, a gente vê isso acontecer. Então, acho que, sem toda razão, acho que o grande desafio para o nosso momento é, pegando um pouco do que a Cláudia e a Renata falaram sobre as respostas e as tratativas, é de alguma maneira refletir, e aí o mercado tem que refletir junto, que é o seguinte: cara, que tipo de incentivo que é necessário para que você pegue o teu cliente, você cuide dele, porque no momento em que nós estamos... É esse tipo de colaboração que a gente precisa. A gente precisa, sim, que o mercado se sensibilize, ajude a construir o hospital, ajude a comprar máscara, mas ajude, inclusive, a que a gente diminua esse custo, que é o custo Brasil, que é o custo da judicialização, o custo do conflito, o problema da falta de confiança do consumidor, né? A gente não está precisando disso nesse momento. Então, de novo, assim, eu acho que essa é uma questão central da nossa conversa. O quanto que os PROCONs sempre foram muito estratégicos, mas ficam ainda mais estratégicos neste momento que nós estamos vivendo, onde as demandas estão super heterogêneas e, em muitos casos, vocês, né, os PROCONs vão ser a única ponte entre um consumidor e um determinado fornecedor para, enfim, tentar encontrar uma saída de justiça, e o quanto que isso dá trabalho. Não se vai, nós falamos aqui várias vezes o caso a caso, a importância da análise do caso a caso, né? Enfim. Essa parte de conciliação, Lorena, eu só queria, para finalizar realmente, para dizer o seguinte: eu acho que assim, a gente está cheio de ODRs, cheio de empresas, né, que privadas fazendo essa questão da mediação, da arbitragem, né, enfim, da negociação, e assim, eu sempre falei isso, né? Desde que eu entrei na coordenação geral do SINDEC, eu já também tive experiência em PROCON, dizendo o seguinte: um órgão de defesa do consumidor, os PROCONs, o que eles mais fazem de melhor é fazer atendimento e fazer a conciliação. Então, assim, eu acho que se a minha fala o tempo todo é dizer o seguinte: os PROCONs precisam se apropriar disso, sabe? Os PROCONs precisam dizer isso o tempo todo na fala e dizer: não, eu faço isso. Eu faço isso. Isso que você está dizendo, que é uma novidade, essa negociação... Que vai vir plataforma privada para fazer, o PROCON já faz com competência há 1000 anos. Competência há 1000 anos. Eu faço isso desde já. Deixa eu te falar, deixa eu te contar. Eu faço isso desde sempre. Então, deixa comigo. O que você precisa que conste aqui? Né? Por que eu tenho que enfiar numa plataforma privada? Né? Por que o tribunal fala tanto agora, né? Os tribunais estão falando tanto na mediação, não vai no GOV, vai para sustentabilização, vai mediação digital. Tá, mas os PROCONs fazem isso.
E o pró-consumidor faz isso, o SINDEC faz isso sistemicamente, é possível olhar para isso. Então, enfim, eu acho que o PROCON ele precisa ter isso na fala, sabe? Ele precisa dizer, eu faço isso, com o pé nas costas. Eu faço isso há 30 anos. Dia 11 de setembro vai fazer 30 anos que eu faço isso. E isso precisa estar reverberando, né? Porque, não sei, eu tenho uma sensação de que isso vai vir uma onda, tá vindo já uma onda, é uma onda que vem com força e que os PROCONs precisam dizer. Os órgãos de defesa do consumidor precisam dizer o que eles fazem de melhor. O que eles fazem e qual o resultado que praticam, né? Exatamente. Gente, com essa defesa intensa da Dani aí, do papel dos PROCONs, né, nesse contexto, e eu não podia concordar mais, eu acho que está certinha, né, Dani? Vamos arrumar solução para o que não tem solução, para o que tem e está aí. Então vamos criar os instrumentos, né, para ganhar escala, mas o cara que faz está lá, e ele já está fazendo há muito tempo, que você precisa se apropriar do dado que ele produz, né? Perfeito. Exatamente. Gente, eu quero agradecer demais vocês. Eu esqueci de acender a luz na hora que eu comecei a falar com vocês, eu fiquei só numa luzinha, foi anoitecendo, vocês viram que eu precisei desligar. Não tinha a menor chance de fazer um ao vivo, realmente, porque a gente já deve estar umas 2h30 conversando, mas eu sabia que seria assim, porque é demais conversar com vocês, faltou um monte de coisa, e de verdade, todas as vezes que a gente faz isso, e eu fico muito orgulhosa de conversar com vocês, eu vejo quanta informação relevante que é prestada e de verdade. Muita gente não sabe. Essa fala da conciliação, essa fala da construção, essa fala do diálogo, essa fala do senta aqui que eu te mostro que não está bom, isso não é completamente claro. E acho que a gente tem uma oportunidade enorme de alguma maneira, ganhar escala nesses esforços, porque nós vamos precisar conciliar. Essa conta vai ficar muito mais cara do que já está, né? Passaremos por períodos difíceis. E, de novo, eu quero agradecer a todos vocês. Só a palavrinha final aí do tchau. Renata, Claudinha e Dani. Primeiro você. Bom, gente, primeiro não, né? Já terminando aí, agradecer, né? Agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Assim, cada uma de vocês aqui tem uma importância na minha trajetória, na minha história. Aprendo todo dia com a Claudinha, todo dia eu estou aprendendo com ela, desde sempre. Dani, tudo que eu sei de consumidor.gov, de SINDEC, foi, né, você que me capacitou, né, nos sistemas. Então, assim, eu tenho muito carinho, assim, muita gratidão por tudo que vocês fazem por mim aí todos os dias. Lorena também é uma pessoa que agregou bastante para mim profissionalmente, me ensinou aí grandes lições aí de questão de... Eu lembro que logo quando eu entrei para o PROCON, né, ainda estava ainda engatinhando, você abriu minha mente para muitas coisas, então queria agradecer muito estar aqui, é uma honra estar aqui com vocês. Eu precisava falar isso para vocês, né? Assim, eu vou até fazer um encerramento, já que é gravado, né? Vou fazer um encerramento, mas eu precisava colocar isso para vocês, porque eu tenho muito orgulho, muito prazer de estar aqui. Assim, quando quiser, pode contar comigo, tá? Vocês fazem parte aí da minha história. E, bom, agora finalizando, queria agradecer de estar aqui participando junto com o IPS. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Sempre que for possível promover o diálogo, pode contar comigo, que é uma bandeira que eu sempre defendi. Eu acho que o embate não leva ninguém a lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que construir, unir forças sempre, né, e tentar aí compor, chegar numa solução que eu acho que atenda aí tanto os consumidores quanto os fornecedores e que a gente tenha assim uma harmonia, né, que é a palavra, né, que a gente sempre colocou aí, harmonia nas relações de consumo. É isso, obrigada e até a próxima. Obrigada a você. Claudinha? Quero agradecer também, faço minhas as palavras da Renata, a todas vocês têm um significado na minha vida que não tenho nem palavras para dizer o que é, vocês sabem, já falei 1000 vezes, Juliana, Lorena, Dani, todo mundo, quer dizer, são as pessoas mais sensacionais do planeta que eu pude conhecer na minha vida profissional e que se tornaram pessoas amigas. Obrigada novamente. E também à disposição sempre para discutir o que tiver que discutir, vamos brigar, vamos tentar, porque acho que é isso aí, né? A nossa missão é defender o consumidor, a nossa missão é trazer para as pessoas
assim, no que diz respeito às relações de consumo, uma jornada um pouco menos problemática e facilitar a vida dos outros. Vamos lá, gente. Obrigada mesmo. E dizer que o governo é divulgado também, essa coisa. Também. Dani, vamos encerrar com a autoridade federal aí. Só queria agradecer as meninas, né? A Renata, a Cláudia, todo o carinho que eu tenho por elas. Sempre que eu peço alguma coisa, as meninas estão ali de prontidão, me ajudam, isso é importantíssimo, assim. Sempre aprendi muito com a Cláudia, com a Renata. Bom, Lorena, um carinho especial, né, gente? Foi minha chefe aí, não tem como, minha inspiração aí. Olha para ele e fala, gente, quando eu crescer eu quero ser assim, tá? Isso. Mas é isso, agradecer ao IPS e dizer que a gente também está à disposição sempre para discutir e entender como é que a gente melhora aí os fluxos e o monitoramento e como que a gente consegue melhorar a vida do cidadão. E no final é isso, né? No final a gente está querendo sempre melhorar a vida do cidadão. Todo mundo quer resolver. Gente, com isso a gente encerra o nosso papo. Acompanhe na página do IPS esse conteúdo e outros. Segue o sininho lá para pegar os novos conteúdos. O Diálogos IPS continua com as lives falando da agenda do conflito. E a ideia é a gente continuar com as nossas análises, aprofundando, trazendo mais visões, outros especialistas sobre os temas, para compartilhar com a gente a dimensão, enfim, a maneira como eles têm percebido o momento. Tá joia? De novo, o meu agradecimento a todos. Um grande beijo para todo mundo, gente. Bye, bye.